dia a toda a igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a tomar o seu lugar, se colocar de pé, para nós orarmos essa manhã, agradecendo a Deus por estarmos aqui, adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja uma manhã poderosa de Deus na sua vida, que o Senhor venha te abençoar sobremaneira, em nome de Jesus. Quero te convidar a ter esse momento de oração nesse momento, entregando esse culto nas mãos do nosso Deus. Feche os seus olhos, se você puder colocar uma de suas mãos sobre o seu coração, apresente a sua vida ao Senhor, agradeça a Ele por essa manhã linda que Ele te abençoou nesse dia, agradeça a Ele pela comunhão dessa igreja, que Ele colocou na sua vida, que Ele inseriu você, agradeça por fazer parte da família de Deus, porque muito mais, amados, do que ser membros de uma igreja metodista, do que ser membros de uma igreja local, nós somos parte da igreja de Cristo Jesus, da família de Deus espalhada pela face da terra. O Senhor, o nosso Pai, Ele nos ama com amor perfeito, e que nessa manhã, esse amor venha te envolver de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Deus, por mais um mês que se inicia, por esse segundo semestre, Senhor, que nos espera. Que seja, Senhor, um tempo de bênção sobre cada família aqui representada, Senhor, sobre cada casa, sobre cada sonho, cada projeto, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, venha nos avivar, Senhor, de uma maneira especial, para viver, Senhor, o melhor tempo do nosso ano, em nome de Jesus, Senhor. Que seja assim, Deus, na Tua presença, que o Senhor venha nos envolver, que o Senhor venha nos abraçar, que o nosso maior interesse seja obedecer a Tua voz, fazer a Tua vontade e viver, Senhor, de uma maneira que alegra o Teu coração. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que vai assistir essa palavra, esse culto pela internet. Senhor, esteja nos abençoando, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, no Salmo 133, Salmo 133, versículo 1, Salmo número 133, versículo 1, até o versículo 3, esse pequeno salmo que traz uma mensagem grandiosa para nós, e eu quero ler junto com você nessa manhã. Vamos ler juntos o versículo 1 no 3, 1, 2, 3, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom, como é agradável a união do povo de Deus. Como é bom, como é agradável o povo do Senhor unido num só propósito, unidos debaixo da presença toda poderosa do Senhor. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amados, a união do povo de Deus, ela é agradável, ela é algo que gera vida, é algo que gera frescor para a alma do ser humano. Esse texto aqui compara a união com o óleo derramado sobre a cabeça. Ele compara a união ao orvalho que recai sobre a criação. Amados, o significado disso é o seguinte: o renovo de Deus se manifesta na união do povo dele. Quando o povo está unido, amados, a nossa alma é envolvida por esse refrigério. Como é bom nós sabemos que não estamos sós, sabemos que Deus está conosco, isso alegra o nosso coração. Mas quando podemos olhar para o lado e ver pessoas amáveis, nós podemos nos alegrar ainda mais. Obrigado, Senhor, porque a vida que o Senhor tem para nós é como a representação da cruz que a gente mostra, né? Ela é para o alto, mas ela é também para os lados. Nós estamos envolvidos por pessoas amadas.
E é muito bom, amados, poder estar de volta com você aqui nessa manhã. E que em nome de Jesus, a união do povo de Deus, ela continue sendo aumentada, aprimorada, fortalecida. Nós começamos esse ano, amados, quero lembrar você, a primeira série de mensagens que nós trabalhamos aqui em 2022 foi sobre relacionamento, foi sobre a comunhão, foi sobre diferenças, sobre coisas que temos em comum e que o principal de tudo é a vontade de Deus para nós. A minha oração nessa manhã de ceia, de mesa, é que a nossa igreja continue a ser uma família, família de Deus. Ao redor da mesa, que a nossa comunhão seja celebrada e que o Senhor venha nos abençoar aqui nesse lugar em nome de Jesus. Quero convidar você a colocar a sua Bíblia sobre o seu lugar e você começar nesse momento a dirigir ao Senhor palavras de adoração, palavras de gratidão. É bom, é agradável estarmos unidos entre nós e que nós possamos agora estar unidos entre nós na presença do Senhor e que essa união, através das vozes, dos louvores, das palmas, das orações, ela venha gerar vida em você, ela venha gerar vida do irmão ao seu lado, ela venha gerar vida na tua casa, na tua família, que venha gerar vida onde você colocar a planta dos seus pés em nome de Jesus. Senhor, receba desde já a nossa adoração, receba desde já, Senhor, o que transborda do nosso coração para Ti. Toma, Senhor, a vida do Isaac, a vida do Tiago. Usa, Senhor, o ministério de louvor nessa manhã. Toma, Senhor, as meninas, os equipamentos. Toma, Senhor, o ministério de intercessão. Ó Pai amado, a Tua igreja que se reúne, venha sobre nós com a Tua glória, Senhor. Estamos unidos, estamos juntos aqui nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo venha selar a nossa comunhão aqui, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e todos digam amém. Aplauda o Senhor, adora Ele com o seu melhor nessa manhã, em nome de Jesus. Pra
glória de Deus. Aleluia. Quem vive na presença do Senhor não sabe viver fora dela, não sabe viver fora dessa presença. Aonde você está, você pede: Senhor, venha com a tua presença aqui. A presença do Senhor, ela te acompanha. Há uma promessa em Mateus capítulo 28. O Senhor Jesus, nas últimas palavras aos discípulos, Ele dá uma ordem. Ele fala: vai, prega o evangelho, anuncia a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam isso. E aí ele termina dizendo: e a minha presença estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós vivemos, amados, uma vida para Deus, a presença dele é real em nós. Não sabemos viver fora dela, porque não faz sentido viver fora dela mais. Na presença do Senhor, a graça, a misericórdia, tem perdão, tem compaixão, tem correção, tem crescimento. Na presença do Senhor tem vida. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado por essa manhã poder declarar isso a Ti. Não sabemos viver em outro lugar fora da Tua presença. Senhor, que em nome de Jesus possamos viver todos os dias da nossa vida nesse ambiente, nesse lugar, Senhor, na Tua presença. Senhor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, cada palavra, receba, Senhor, cada expressão de adoração aqui nessa manhã. Que o Senhor seja adorado, que o Senhor se alegre com o que o Teu povo te oferece aqui nesse lugar, Senhor. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar. O Senhor continue te abençoando, falando com você nessa manhã. Agradeço a Deus pela vida do Ministério de Louvor, pela vida de cada ministério que serve nessa casa.
Amados, quero, antes de ministrar a palavra do Senhor aqui, deixar a minha palavra de agradecimento ao Senhor pela vida de toda a igreja, né? Hoje retomando oficialmente as atividades pastorais aqui na nossa igreja, e eu quero, antes dessa palavra, deixar aqui uma palavra para abençoar a sua vida, e um testemunho também daquilo que Deus fez durante esse período. Porque, amados, conforme já compartilhei com a igreja aqui em outras ocasiões, a gente sempre acaba ficando um pouco preocupado quando a gente tem que se ausentar durante um certo período de tempo, por conta de como vai ficar a igreja, né? Como que vai ficar os irmãos, né? Eu não vou estar presente, não vou conseguir estar do lado perguntando como estão as coisas, vendo as pessoas, e é natural a gente se sentir preocupado, né? Agora posso falar, né? Sou o papai, então eu fico imaginando como deve ser para um pai e uma mãe, quando o Bernardo crescer, por exemplo, né? Sair, aí minha mãe já falava, né? Olha, eu só conseguia dormir quando tu voltava para casa. Eu falei, Senhor, minha vez chegou agora, né? Agora vamos ver como que vai ser. A tua hora está chegando, ri alto não, mano. Agora tá brincadeira. Mas a gente fica preocupado, porque a gente ama. Quando a gente ama, a gente se preocupa, não é verdade? E eu quero louvar a Deus, porque tudo que eu recebi no decorrer desses dias, amados, foram palavras que alegraram o coração. Como é bom receber mensagens de pessoas testemunhando, dizendo, olha, está sendo uma bênção os cultos. Está sendo uma bênção as células, está sendo uma bênção a escola dominical. Recebi a mensagem toda semana, dando testemunho da palavra que receberam, de algo que Deus fez, de algo que o Senhor operou, e o Senhor falou muito ao meu coração durante esse tempo, que o Senhor age na vida da igreja, e o Senhor age na vida de cada um de vocês. Eu digo de coração, amados, com muito grato ao Senhor por ver o que foi esse mês, uma igreja que realmente está compromissada com Deus, né? Conforme a gente falou, o compromisso não é com o homem que está aqui, o compromisso não é com a placa que está ali fora, o compromisso é com o dono da igreja, é com o Senhor da igreja, e ver o que o Senhor está fazendo é maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando muito a vida de vocês, dando essa maturidade espiritual a vocês, que independente do momento, independente de quem esteja aqui, independente de quem esteja pregando, dando aula, dando célula, independente de qualquer coisa, o nosso compromisso é com Deus e a gente vai continuar dando o nosso melhor. Agradeço ao Senhor pela vida e as orações que vocês fizeram. O Bernardo está muito bem, né? A gente teve aquele susto inicial, né? O Bernardo ficou na UTI durante uma semana por conta ali do seu pulmãozinho, né? Dos pulmões que não estavam trabalhando com a força que precisavam inicialmente, mas ficou 3 dias no oxigênio, saiu no 3º dia do oxigênio, começou ali já a respirar sozinho, depois ele já logo começou a mamar normal, e a evolução dele foi muito grande. E assim, amados, é algo que o Senhor vai permitindo a gente passar para nos provar mesmo, para a gente poder aprender que é confiando nele. Naquele ambiente a gente vai vendo as coisas e como a gente é insignificante. A gente vê ali que a gente não tem muito o que fazer, e se a gente não confiar no Senhor, a gente se desespera. Eu ouvi ali naquela UTI um testemunho de pais, porque a área que os bebês ficavam 4 bebês por quadrado, assim, né? E aí tinha um quadrado aqui, ficavam 4, o outro quadrado ficavam mais 4, e do lado do nosso ali tinha um bebê chamado Benício. E aquele testemunho daquele bebê me tocou muito, porque o Benício nasceu assim, quase que fora daquela linha, porque para começar a ser ali um prematuro viável para sobreviver, acho que são 6 meses, né? O Benício nasceu, entrou no 6º mês, já teve que nascer, algo em torno disso daí, e foi muito difícil para aquela criança sobreviver. O Benício quase morreu, ele estava internado lá 45 dias, né? E eu conversando com aquele pai, ele falando ali, o pai dele não era cristão, mas a palavra daquele pai mexeu muito comigo. Ele falou, olha, eu vi muito milagre aqui nesse lugar, eu vi muito milagre, e aqui a gente aprende a realmente a confiar. Se existe um Deus, a gente aprende a confiar nele, porque é um lugar que prova muita gente. Então aquela uma semana convivendo com aquela UTI me ensinou muita coisa, e eu digo para você nessa manhã, antes de entrarmos na palavra, para encerrar esse momento, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Nosso Deus não nos abandona, e eu louvo ao Senhor pelo cuidado que Ele derramou sobre nós durante esse período. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12,
até baseado nesse período que nós passamos, o Senhor me deu uma palavra sobre dons, e eu quero falar com você nessa manhã sobre dons espirituais, e compartilhar essa palavra, e que ela seja realmente algo para confirmar no seu coração aquilo que Deus tem para você, confirmar no seu coração aquilo que Deus tem para a nossa igreja. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, se você puder anotar o que eu vou falar aqui, os princípios que eu vou destacar, peço que você anote, porque vai ser precioso para a sua vida, tenho certeza, como foi para a minha também. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, você achou aí, amém? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada do mesmo Espírito a fé, o outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente, conforme Ele quer. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela essa palavra, obrigado por essa leitura, e que o Senhor venha agora abrir o nosso coração para receber essa palavra, a revelação dela. Senhor, que sejamos edificados nessa palavra para viver uma vida frutífera na Tua presença. Abençoa, Senhor, os que ouvem aqui, assentados nos bancos dessa igreja, aqueles que vão ouvir pela internet, Senhor, permita que essa palavra alcance muitos corações, para que nós possamos viver os dons que o Senhor tem colocado na nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, conforme falei, o tema da mensagem, dons espirituais. Quando nós falamos sobre dons espirituais, é inevitável vir na minha cabeça uma reflexão sobre, ao longo desse último mês, como os dons que o Senhor derramou sobre a vida de vocês, fez com que a igreja continuasse viva e em movimento. O Senhor derramou dons sobre cada um que está aqui nesse lugar. Você tem um dom dado por Deus, e o dom dos irmãos foi algo que Deus usou para que, ao longo desse período de ausência pastoral, de licença pastoral, a igreja continuasse servindo e glorificando o nome dEle. A gente viu aqui, por exemplo, os ministérios que continuaram servindo, e aí eu queria até destacar uma coisa que me alegrou muito, até falei com o Lucas quinta-feira, como foi legal ver no último culto de domingo à noite, o Becken aqui da igreja formado, né, um trio aqui do lado, aqui as meninas, o Lucas, o Tiago, eu não lembro se era o Isaac que estava na bateria, não lembro quem que estava na bateria, mas o ministério aqui completinho aqui, que coisa linda, amados, ver os ministérios trabalhando, ver os ministérios servindo, e que lindo ver o ministério de intercessão ativo, que lindo ver, amados irmãos, dirigindo e pregando, o Senhor movendo, as meninas ministrando as danças aqui no culto de Pentecostes. Amado, o dom em ação faz com que a igreja continue em movimento. Quando nós permitimos que o Senhor continue agindo através dos nossos dons, a obra não para.
E quando a gente olha para esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está falando para uma igreja patrícia que tinha muitos dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja, Andréia, que tinha muitos dons, era uma igreja rica em dons, e é só que aqui ele vai dar uma palavra de orientação para eles, porque nós precisamos aprender a respeito dos dons, porque não adianta, amados, a gente ter uma variedade de dons e ter um entendimento errado sobre eles. A gente acaba usando, Rafael, aquele dom de uma maneira que não glorifica o nome do Senhor e que não edifica a igreja. Vamos avançar aqui, você já vai entender o que eu vou falar. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa manhã, para você anotar aí: cuidado com a desinformação. Você pode repetir isso comigo? Diga: cuidado com a desinformação. E não sou eu que falo, a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, acompanha aí comigo esse texto. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Amados, a desinformação sobre os dons é um perigo. A gente estuda a história da igreja, a gente vai ver que em certos momentos da história, irmã Elza, a igreja caiu na desinformação sobre os dons e caiu em um erro que custou muito caro. A gente pega, Viviane, épocas da igreja em que o entendimento era o seguinte: só serve ao Senhor aqueles que são ordenados a um ministério oficial. Logo, só pastor, só um líder, um bispo, alguém que tem um cargo específico, um título específico. E eu já em alguns momentos, em algumas igrejas diferentes, já ouvi expressões, já ouvi palavras que vão mais ou menos o seguinte: Marcos, certa vez algumas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: olha, eu acho que quem tinha que dar aula para todo mundo na igreja é só o pastor. Eu acho que só quem deveria fazer tal coisa é só o pastor. E aí as pessoas falando esse tipo de coisa, amados, a gente vai vendo na palavra que o Senhor, Ele levanta um corpo inteiro. O Senhor levanta membros diversos e usa esses membros diversos para edificar a vida da igreja. Quando a gente se informa a respeito dos dons espirituais, a gente entende, Júlia, que não está concentrado só na figura de uma pessoa. A igreja não é só o seu pastor, a igreja não é só a sua liderança, a igreja é todo o corpo que compõe essa igreja. Uma igreja forte, uma igreja abençoada e abençoadora, é uma igreja onde todos os membros manifestam vida. E aí eu estava pensando antes de sair de casa, refletindo sobre isso. Vamos trazer a memória aí, pensa numa igreja agora, uma igreja que você visitou uma vez na sua vida e que você gostou de ter visitado. Traz aí a sua memória agora. Poxa, um dia eu fui numa igreja tal e eu gostei daquela igreja. Eu lembro que quando eu estava em Pilares, certo período de férias, eu fui visitar uma igreja batista lá na Barra da Tijuca, CB Rio. Não sei se você já ouviu falar dessa igreja, Comunidade Batista do Rio. Eu fui visitar aquela igreja, eu já conheci o pastor pela internet, fui lá visitar. Samile, que igreja maravilhosa, que igreja abençoada. Você chega na igreja, você é bem recebido. Você vai e entra lá, o culto é todo organizado, é uma bênção, é lindo, a palavra é ministrada com fidelidade. Márcio, é uma igreja maravilhosa. Quando a gente fala sobre uma igreja abençoada, uma igreja maravilhosa, essa igreja geralmente, amados, ela é composta por 3 características pelo menos. Primeira delas, a presença do Senhor no lugar, porque sem a presença do Senhor, o resto tudo não tem valor algum. Segunda característica, os dons são vividos com excelência e alegria. Como é bom você chegar no lugar, você vê que as pessoas estão servindo com alegria ali. Você já chega, você é bem acolhido, as pessoas estão fazendo o que fazem com alegria. E terceiro lugar, a palavra do Senhor, ela é ministrada com fidelidade, ela é ministrada na sua verdade. Amados, uma igreja abençoada é uma igreja que tem dons ativos. E quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre a desinformação, nós precisamos já partir desse primeiro entendimento. A primeira coisa para sermos informados sobre os dons, é que os dons nos apontam para todas as pessoas. E aí eu ganhei um marcador aqui bonito hoje, um marcador de Bíblia aqui que traz aqui referência a todos os irmãos e irmãs da igreja. São os bonequinhos e o seu nome está escrito aqui com toda certeza. E aqui vai mostrando aqui vários nomes, várias pessoas. Amados, quando nós olhamos para a igreja de Cristo Jesus, a primeira informação sobre o dom é: todos,
Todos os discípulos são dotados de dons pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Todos. Primeira informação importante: todos são dotados pelo Espírito Santo com dons espirituais, dons para abençoar. E o segundo ponto, a segunda informação é em diversos ambientes. A segunda coisa que a gente aprende aqui sobre informação sobre os dons, para não sermos desinformados, é que o dom ele não serve só para ministrar dentro dessas quatro paredes. O dom ele serve para ministrar em diversos lugares, em diversos ambientes. Onde você estiver, o seu dom abençoa o lugar que você está. Uma palavra de bênção que você carrega com você, um conselho que você dá, um abraço que você dá, o seu dom ele serve para abençoar lugares diversos. Só que às vezes, amados, a gente acaba enterrando o nosso dom por medo de repente não cumprir uma expectativa que está aí definida. Às vezes a gente fica com medo de colocar o nosso dom em ação, porque eu fico imaginando, será que eu vou ser reprovado? Será, Leandro, que colocando o meu dom em ação, eu vou ser reprovado diante de Deus? Amados, a Bíblia nos informa, e ainda falando sobre informação, né, não sejam desinformados sobre os dons, que tem duas coisas que fazem Deus reprovar um dom na vida de alguém. Na verdade, um dom não, a vida de uma pessoa com relação ao seu dom. A primeira coisa é quando a pessoa enterra o seu dom. A gente tem aquela parábola ali, Lucas, que Jesus conta sobre homens que enterraram os seus talentos, homens que esconderam o talento, o dom que receberam da parte do Senhor. Quando nós enterramos o nosso dom, nós atraímos reprovação de Deus sobre a nossa vida. Quando nós desperdiçamos a oportunidade de ser bênção na vida de alguma pessoa, nós somos reprovados por Deus, Jesus vai dizer ali. E uma outra coisa que faz Deus reprovar é usar o dom com hipocrisia. Bom, nós vemos ali a vida dos fariseus, né, que usavam o seu conhecimento, o seu entendimento, mas de maneira hipócrita, falando e fazendo coisas que na verdade não eram verdadeiros, eles viviam mascarados. Então, quando a gente vai falar sobre dons espirituais, as informações que precisamos destacar, em resumo, são essas quatro aqui que eu citei nesse ponto. Todos os discípulos têm dons. Dons para ministrar em diversos lugares. Terceira coisa, não podemos enterrar os dons. E quarta coisa, não podemos usá-lo com hipocrisia. Só que eu quero entrar com você agora no segundo tópico dessa mensagem, sobre ídolos que abafam os dons espirituais. Segundo ponto dessa mensagem, ídolos abafam os dons espirituais. E aí eu quero avançar com você aqui na leitura. Vem comigo no versículo 2 agora, versículo 2 que diz assim: vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Amados, quando a gente lê lá no Salmo 115, a gente vê ali uma palavra muito forte, que todo aquele que adora ídolos, eles se tornam iguais aos ídolos que eles adoram. E aí o texto vai dizer, né, tem pernas, mas não andam, tem braços, mas não mexem, tem bocas, mas não falam, e por aí vai. Quando a gente vive uma vida de idolatria, nós vivemos uma vida, Simone, sem fruto. Nós vivemos uma vida abafada. E aqui a palavra do Senhor vai dizer: quando vocês viviam para os seus ídolos mudos, vocês não viviam e praticavam os dons que Deus derrama sobre vocês. E aí a gente pode pegar, amados, vários exemplos de ídolos que existem hoje em dia e que provavelmente você idolatrou antes de conhecer Jesus na sua vida. Quando você vive uma vida só para você, você se torna o seu ídolo. Quando você vive uma vida em torno só de busca por dinheiro, o dinheiro vira o seu ídolo. Quando você vive uma vida em busca só de poder, de prestígio, de status, isso se torna o seu ídolo na sua vida. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida se torna um ídolo, isso a gente conhece bem. E muitos aqui, amados, tiveram aí experiências das mais diversas com idolatria antes de conhecer Jesus. Só que o que eu quero chamar a sua atenção aqui, não é para falar dos ídolos do passado, mas falar sobre ídolos do presente. Existe um ídolo no presente que nós precisamos tomar muito cuidado, Fernanda, para não abraçarmos na nossa vida hoje.
esse ídolo que mata e abafa dons, esse ídolo eu chamo de conforto. Amados, quando a gente vive uma vida em busca apenas de conforto, de facilidade, nós abafamos os nossos dons, porque, amados, viver o dom espiritual requer de nós uma entrega, viver o dom espiritual requer de nós esforço. Não é fácil, não vou mentir para você, não é fácil viver os dons espirituais. Você está aqui, por exemplo, no Ministério de Louvor. Eu já tive a oportunidade de vir aqui durante a semana na igreja, às vezes em dia gelado, dia frio, uma noite gelada, vem para a igreja, está aqui o Ministério de Louvor, ensaiando aqui, todo mundo agasalhado, que carioca, né, não pode sentir um ventinho, já põe touca, blusa, luva, né, carioca é complicado, né, com frio, e aí o pessoal está aqui com frio, mas está ensaiando. Viver o dom dá trabalho, dá ou não dá? Dá trabalho, não é fácil, você dedicar horas do seu dia para se preparar, você se dedicar horas do seu dia preparando algo para levar para alguém, para você ministrar na vida de uma pessoa. Viver o dom dá trabalho, é trabalhoso mesmo, é muito mais confortável enterrar o dom. É muito mais confortável fingir que o dom não existe. É muito mais confortável para a nossa carne chegar no ambiente que a gente trabalha, no ambiente que a gente mora e não falar para ninguém que a gente é crente, ficar no secreto lá, como o pessoal fala, né, o crente 007, né, se esconder lá, está lá infiltrado, tem um crente entre nós, né, descubra quem é, né, e aí está lá o crente lá disfarçado no meio. É muito mais fácil esconder. Porque, amados, quando a gente se identifica, a gente passa a ser alvo. Quando você dá uma pisada fora da faixa, a pessoa fala: opa lá, o crente não tinha que fazer isso não. Olha lá, olha como que ele faz, olha o que ele fala, olha isso, olha aquilo. Amados, viver uma vida de idolatria nos empurra para a paralisia. A idolatria abafa o dom. Porque, amados, quando nós vivemos uma vida em busca só de conforto, de facilidade, quando a gente quer ficar na zona de conforto, é muito mais fácil ficar parado. É muito mais fácil ficar parado. Já ouvi vários testemunhos de pessoas que falam assim, né? Olha, uma vez eu fui convidado para fazer tal coisa, e eu fiquei temeroso, porque é mais fácil ficar aqui quieto aqui, fingir que nada está acontecendo. E repito, dons não são apenas ministérios praticados dentro da igreja. Você pode ter um dom de aconselhamento e de encorajamento, um dom para falar lá fora. Então, enterrar dom, às vezes a gente pensa, né? Enterrar dom é não fazer parte de ministério nenhum. Eu vou dizer um exemplo aqui para vocês. Irmã Elza, por exemplo. A irmã Elza não é de nenhum ministério da casa aqui. Só que a irmã Elza, quem vai dizer que a irmã Elza enterra dom espiritual na vida dela aqui? Eu vou ser o primeiro a defender. Quantas vezes a irmã Elza já me ligou, já falou: pastor, estou orando pelo senhor, quero saber como o senhor está. Esses dias mesmo, né, irmã? A gente estava batendo papo lá. Às vezes a gente pensa que enterrar dom é só não fazer parte de nenhum grupo da igreja. Amados, tem muita gente que não faz parte de ministério, mas que vive os dons espirituais aí, ó, muito forte. Ora pela igreja, intercede pela igreja, está ali aconselhando, está trabalhando ali onde ninguém está enxergando, não está no ministério de louvor, não está na intercessão, não está na dança, não está nenhum, mas está trabalhando, está servindo. Esse que é o negócio. A gente tem que servir, amados. A gente tem que servir. A zona de conforto, ela abafa o dom. A zona de conforto, ela vai matar o seu dom. Por isso eu vou dizer para você, vai dar trabalho viver o seu dom, mas eu também digo para você, vale a pena viver o seu dom. Vale a pena viver o seu dom. Vale a pena se esforçar, vale a pena viver esse trabalho, correr atrás disso, vale a pena, porque você está fazendo algo que Deus se agrada e se alegra muito. E um terceiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa palavra, terceiro princípio, anote aí também, recapitulando todos que eu falei até agora: cuidado com a desinformação. Segundo princípio, ídolos abafam os dons. Terceiro princípio, o propósito dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais. E aqui tem algo muito interessante que eu quero trazer para você, sobre qual é o motivo que faz, Douglas, muitas pessoas enterrarem seus dons. Um motivo que às vezes a gente não percebe, mas que faz, irmão Romildo, muitas pessoas enterrarem os seus dons. Sabe qual que é? Eu vou até ler aqui para você. O propósito dos dons espirituais não é o espetáculo. Vou repetir.
o propósito do dom espiritual não é promover espetáculo, não é promover espetáculo. Muitos enterram dons por considerar que eles não chamarão tanto a atenção das pessoas. É ou não é verdade? Muitas pessoas saem fora, não praticam, não vivem o seu dom porque, não vai chamar muita atenção das pessoas, tem alguém melhor que eu, né? Às vezes a gente fala isso daí, né? Tem alguém melhor que eu. Só que, amados, o parâmetro para viver o dom não é se você é o melhor ou não, o parâmetro para viver o dom é porque Deus colocou ele em você e Ele está te chamando para fazer. Ninguém é levantado ao ministério pastoral porque, não existe pastor como eu serei. Não, ninguém é levantado por causa disso. Sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter alguém que fala melhor que eu, sempre vai ter alguém que vai fazer, mas não interessa, a peculiaridade que o Senhor colocou em mim, essa daí precisa ser externada. Aquilo que o Senhor colocou em você, isso precisa ser externado. O propósito às vezes é abafado porque a gente fica olhando muito para o lado e, poxa, o Lucas faz isso melhor que eu, poxa, a Patrícia faz isso melhor que eu, poxa, o Márcio faz isso melhor que eu, a irmã Celinha faz melhor que eu. Pode fazer, amados, e glória a Deus que façam, mas não vai ser por isso que eu vou deixar de fazer a minha parte também, não vai ser por isso que eu vou deixar de fazer. Às vezes, amados, a gente perde isso de vista. O propósito do dom não é o espetáculo. Eu não estou aqui para fazer um espetáculo para você. Às vezes a gente fica medindo, né? Hoje foi uma bênção a palavra porque eu ri demais. Hoje foi uma bênção a palavra porque, eu chorei de me desidratar. Hoje foi uma bênção o louvor porque, eu dancei e até quase caí. Hoje foi uma maravilha. Amados, o propósito do dom não é o espetáculo. O propósito do dom é, em primeiro lugar, repete assim comigo, glorificar a Deus e edificar a igreja. Vou agora contextualizar com o que nós vivemos aqui recentemente. As palavras, por exemplo, que foram ministradas nas últimas semanas, edificaram a igreja, tenho certeza disso. Eu fui edificado pelas palavras que eu pude assistir na internet ali. Eu fui edificado pelos louvores que foram ministrados. Eu fui edificado pelos testemunhos. Inclusive os testemunhos também, amados, sempre bom falar. O propósito do testemunho também é esse: glorificar a Deus e edificar a igreja. Como foi bom ouvir o testemunho do Leandro. Eu fiquei impactado com o teu testemunho, Leandro. Eu até mandei um áudio depois do Leandro. Falei, rapaz, depois quem puder assiste a quinta profética da semana retrasada e vê o testemunho do Leandro lá depois, o que ele falou aqui. Aquilo é coisa de Deus. Como foi bom ouvir o testemunho dos irmãos aqui no culto passado. Deu para ouvir na transmissão lá. Até agradeço o pessoal da mídia aí que colocou lá de um jeito que dava para ouvir. Depois da palavra, as pessoas falando aí, uma palavra foi bênção. Como foi bom ouvir testemunho dos áudios que vocês me mandaram. Amados, glorifica a Deus e edifica a igreja. O propósito do seu dom, isso eu vou repetir para você gravar no teu coração, para você nunca enterrar o seu dom. O propósito do dom não é espetáculo, é glorificar a Deus e edificar a igreja. Se o que você faz é porque Deus gerou no seu coração, você pode ter certeza, vai glorificar a Deus e vai edificar a vida dos irmãos. Às vezes a gente traz aqui, eu falo como um pregador, por exemplo, às vezes a gente traz uma palavra aqui que fica tão simples. Às vezes tem palavra que eu prego, eu falo assim, Senhor, eu não sei se essa palavra aí saiu como eu gostaria que saísse. Aí depois, vem um irmãozinho, chega lá depois e fala assim, pastor, obrigado por essa palavra, foi uma benção. Aí depois vem um irmãozinho e fala assim, olha, obrigado porque o teu testemunho era o que eu precisava ouvir. E às vezes a gente fica preocupado, né? Será que foi bem, será que não foi? Se foi feito em nome de Jesus, se foi feito com entrega, se foi feito com excelência por sua parte, pode ter certeza que abençoa a vida das pessoas. O propósito do dom é glorificar a Deus e edificar a igreja. E amados, a gente precisa entender que Deus levanta todos nós aqui para fazer parte dessa obra. Como é bom ter na casa, por exemplo, pregadores e pregadoras. Como é bom ter na casa professores e professoras, intercessores, ministros. Amados, como é bom ter variedade de dons, porque a igreja continua avançando, continua crescendo. Os exemplos de dons em ação, amados, durante esse período nos chamam muita atenção e a gente precisa entender isso. O propósito dos dons, eu quero ler aqui para você o versículo 3. Olha o que diz aí o versículo 3. Por isso, eu quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema significa amaldiçoado, né? Maldito.
Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Isso aqui é interessante, porque fala sobre o propósito de dom aqui. Se o teu dom glorifica Jesus, ele é precioso. Vou repetir para você que precisa ouvir isso, gravar no teu coração. Se o teu dom glorifica Jesus, ele é precioso. Pastor, eu não sei tocar um violão, mas eu sei dar uma palavra de encorajamento quando alguém está precisando. Pastor, eu não sei dançar, mas de vez em quando Deus me dá umas palavras de sabedoria que eu aconselho as pessoas e marca a vida delas. E eu digo para vocês, como tem gente que encoraja aqui nesse lugar. Vocês podem às vezes até não se dar conta disso, mas há pessoas encorajadoras aqui. Algo que o Senhor falou muito comigo enquanto eu preparava essa mensagem foi sobre esse dom de encorajamento. Tem ministérios, palavras que são para encorajar. Às vezes a gente não transparece determinadas lutas que a gente está atravessando, mas aí vem um abençoado, uma abençoada e dá uma palavra simples, direta, de Deus que levanta. E às vezes a pessoa nem sabe o que aquela palavra foi, mas abençoa. Por isso que eu digo para você, tem palavra de bênção na tua boca, nunca deixe de falar. Se você tem algo de bom para falar para uma pessoa, nunca deixe de falar isso para ela, porque há um dom na sua vida, há uma bênção na sua vida que transborda pela sua boca. Como é bom ouvir vocês falando sobre uns e outros também, falando coisas boas. Eu lembro de certa vez, aí eu falo aqui porque queima no meu coração para falar. Uma vez eu estava ouvindo, e Celinha, o Senhor me incomoda falar isso para você aqui. Uma vez eu estava ouvindo pessoas, não foi uma, não foi duas, foram mais, falando sobre como a sua vida é preciosa. E às vezes, amados, quando a gente vai ouvindo isso, pode soar como um comentário vazio, mas é de Deus. Porque encoraja, glorifica o Senhor e dá força para continuar. Isso é uma bênção, Celinha. Como é bom ouvir testemunhos sobre pessoas que dizem, chega para a gente e fala assim, pastor, fulano de tal é maravilhoso, fulano de tal é maravilhosa. E aí eu digo para a igreja, nunca deixe de falar isso para as pessoas quando o Senhor colocar no teu coração. Vai até ela e fala, porque o dom de encorajamento é preciosíssimo. O dom de encorajamento, ele é fundamental para a vida de uma igreja. O apóstolo Paulo vai falar, Tiago, quando ele estava preso, quando ele vai escrever a carta à igreja de Filipos, para os filipenses, ele vai falar como ele foi encorajado pelos discípulos, por conta do amor que eles transbordavam. Amar é um dom, o melhor e mais precioso de todos eles. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer, se eu fizer qualquer coisa sem amor, não vale nada. O maior dos dons é o dom do amor. Precisamos então entender isso. O propósito do dom não é fazer espetáculo. Então nunca deixe de viver o teu dom, porque, pastor, eu não sei se as pessoas vão gostar. Pastor, eu não sei se as pessoas vão aplaudir, vão dar glória a Deus. Eu lembro, irmã Elza, que num determinado momento da minha vida, lá no início do ministério, eu fui para uma igreja tradicional, e eu fui pregar a palavra, e aí William, eu estava lá pregando, e ninguém dava glória a Deus. A igreja de Valença, Xande, a minha igreja de origem, é uma igreja que você espia, o pessoal está dando glória a Deus, né? É uma coisa assim, maravilhosa. E aí eu fui num lugar que o pessoal não estava glorificando, eu falei, meu Deus do céu, né? Deve estar muito ruim isso aqui, Florisvaldo, deve estar muito ruim isso aqui, Lucas, que as pessoas não estão glorificando, não estão nada, e eu preocupado com aquilo, e aí depois no final, as palavras vindo, falando, palavra abençoada. Às vezes o problema está na expectativa que a gente cria no nosso coração, a gente quer ouvir glória a Deus, a gente quer ouvir aplausos, a gente quer ouvir isso, a gente quer ver as pessoas chorar. Amados, às vezes a gente não vê nada disso, mas Deus está agindo, por isso que precisamos entender o propósito. O propósito dos dons é glorificar a Deus e edificar a igreja. O Ministério de Louvor está aqui ministrando aqui, não fica preocupado com as reações, ministra. Quando você estiver ensinando alguém, não fica preocupado com as reações, flua. Quando você estiver aconselhando uma pessoa, não fica preocupado com a cara que ela está fazendo, deixa Deus te usar. O propósito do dom não é arrancar aplauso, o propósito do dom é edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor. Isso é o que a gente precisa. Não tenha medo, não tenha medo. Às vezes, amados, e aí eu entro no último ponto dessa palavra, que é o ponto alto e importantíssimo isso aqui que eu vou falar agora. Anote aí. Diversidade de dons, serviços e realizações. Diversidade de dons, serviços e realizações. Calor, Rio de Janeiro até o inverno é quente, meu Deus.
Diversidade de dons, serviços e realizações. Quero fechar essa palavra dizendo isso aqui para vocês. Vem no versículo 4 comigo. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vamos fazer assim, eu vou ler a primeira parte, vocês leem a segunda aí. Vamos lá. Ora, os dons são diversos. E também a diversidade nos serviços. E a diversidade nas realizações. Eu quero encerrar essa palavra destacando isso aqui para gravar no teu coração e você sair daqui nessa manhã dizendo para você mesmo, não vou enterrar meu dom. Primeira coisa que essa palavra fala aqui, o dom. Há variedade de dons, isso daqui para nós é o mais óbvio e tranquilo. O que é o dom? Vou trazer aqui definições. Dom é capacidade, habilidade, aptidão. Há variedade de dons aqui. Um prega, outro canta, um aconselha, o outro administra, o outro colabora de alguma outra forma. A variedade de dons aqui são diversos. Os dons são diversos. Daí para nós é tranquilo. Né? Por exemplo, Ministério do Santuário aqui prepara essas mesas maravilhosas aqui. Se colocar André e eu para preparar uma mesa aqui, vocês estão enrolados. Vai ser a mesma toalha em cima, um pão e o cálice aqui, porque é triste. A ornamentação não é muito meu forte não, Patrícia, mas glória a Deus quem tem o Ministério do Santuário abençoado aqui. Os dons são diversos. Os serviços também são diversos. O que é serviço? Serviço é atividade desempenhada. A palavra serviço que aparece aqui nesse texto, Júlia, é diaconia. Diaconia é serviço. E aí a gente fala sobre tarefas diversas aqui. Tivemos, por exemplo, a formatura. Você tem serviços diferentes na nossa escola dominical. Uns fazem o serviço com as crianças, outros fazem com os jovens e outros com os jovens há mais tempo, né, os mais velhinhos. Os serviços são variados. Um serve tocando, outro serve acolhendo, outro serve intercedendo. Serviço é a atividade. Isso aqui para nós também é tranquilo. As atividades são diversas. Só que eu quero focar mais no terceiro. Realizações. Realizações é o modo como as coisas acontecem. Aí eu quero dar um exemplo do que aconteceu aqui na igreja. Eu aqui já preguei sobre ansiedade uma vez. A Andréia pregou sobre ansiedade aqui uma vez. E semana passada a Ana pregou sobre ansiedade aqui também. Eu conversava até sobre isso com a Andréia essa semana, né? Como é maravilhoso ver a variedade de realizações em torno de uma mesma palavra, de uma mesma obra e como o Espírito Santo age diferente. Se eu pregar aqui sobre ansiedade, eu vou dar uma ênfase, talvez mais teológica. A Andréia, quando ela pregou aqui sobre ansiedade, ela trouxe uma visão mais do cotidiano, familiar, trouxe o seu testemunho. A Ana, semana passada, ela trouxe uma visão mais técnica, puxando ali da psicologia e tal. Amados, bênção nas três realizações diferentes. Quando a gente vira essa chave aqui, um negócio explode de vez. Porque, amados, quando que a gente erra nisso daqui? É quando a gente pensa que a realização é só de uma forma. Quando eu penso que o bom pregador é aquele que me faz rir. Quando eu penso que a boa pregadora é aquela que me faz chorar. Quando eu penso, não, tem que ser assim. Ah, pastor, hoje eu não soltei uma rajada de língua estranha, então não deu, não foi legal. Já foi melhor. Ah, pastor, teve um culto que eu fui, que eu ri, que eu saí com dor na barriga. Ah, aquele culto foi... Amados, as realizações são diferentes. Tem pessoa que vai subir aqui, vai ser engraçado e vai te edificar. Tem gente que vai subir aqui, vai te fazer chorar, que você vai ter que sair daqui, beber um galão de água para reidratar de novo. Vai ter gente que vai vir aqui, vai te ensinar e vai fazer você sair pensando daqui. Sabe por quê? As realizações são diversas. Realização é o modo como a coisa acontece. É o modo como ela se desenrola, e em todas elas, vou dizer aqui de novo, lendo na palavra, versículo 6, a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É quem opera tudo em todos. Por isso, amados, a nossa preocupação não tem que ser como é a realização, mas é
Deus agir nesse lugar, é Deus agir nessa obra, é Deus agir através desse dom. Se a pessoa que está aqui prega com o microfone preso, se a pessoa que canta os louvores mais antigos ou mais novos, se a pessoa que está servindo na sua vida faz de uma maneira ou de outra, o mais importante é Deus que está agindo através da vida daquela pessoa. Variedade nas realizações, todo dom, todo serviço, toda realização se manifesta de maneiras diversas. A nossa preocupação maior precisa estar em olhar para o Senhor. Por isso, amados, que em nome de Jesus possamos guardar essa palavra no nosso coração e entender, a variedade enriquece o corpo. A variedade enriquece o corpo. Vi nos cultos pregações diferentes, todas edificantes e abençoadoras. Já vimos aqui manifestações de dons diversos. A nossa maior preocupação é, Senhor, que o Senhor possa agir através de todos eles. Amados, quero orar com você depois dessa palavra, te chamando, todos vocês que estão aqui nessa manhã, não despreze o dom que há no seu coração. Todo dom é dom, todo dom é dom. Entenda que aquilo que você tem na sua vida, aquela habilidade que você tem, aquela aptidão que você tem, é algo que pode abençoar a vida de pessoas. De repente você é uma pessoa que é acolhedora, uma pessoa que abraça, uma pessoa que aconselha, que encoraja, usa isso para a glória de Deus. De repente você é uma pessoa que é talentosa em fazer coisas relacionadas a alimento, a artesanato. Talvez o seu dom seja o dom de ouvir as pessoas com paciência. Talvez o seu dom seja a área da oração, da intercessão. Talvez o seu dom seja o de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Não importa o dom que você tem, não importa, deixe o seu dom ser bênção em lugares diversos em nome de Jesus. No lugar onde você trabalha, no lugar onde você mora, o dom não está preso às quatro paredes de uma igreja, o dom não está preso a ministérios e grupos, o dom age e sopra onde Deus quer que se manifeste e sopre. Não importa se você vive o seu dom de maneira diferente do outro, deixa Deus usar você da forma como Ele te fez, da maneira como Ele quer usar você. A realização é diversa. Não se preocupe com os aplausos dos homens, não se preocupe com as reações das pessoas, se preocupe em dar o seu melhor para Deus, edificar a igreja, glorificar o nome do Senhor. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Quero convidar você agora a trazer a sua reflexão, a sua memória agora. Que dom que você tem na sua vida. Talvez você possa pensar assim, pastor, eu acho que eu não tenho dom nenhum. Amado, você tem com certeza. Com certeza tem algo na sua vida que se destaca. Algo que você tem na sua vida que as pessoas enxergam que é diferente em você. Não pense que você não tem dom. Se você não consegue enxergar, peça para Deus, fala, Senhor, me faça ver, procure ajuda, fala, pastor, eu quero descobrir que dom que eu tenho, para que eu possa servir a Deus e fazer a vontade dEle. Pastor, eu não quero enterrar meu dom, eu não quero enterrar o que eu tenho de bom na minha vida, eu quero deixar Deus fluir através de mim. O dom é diverso, o serviço, a realização, mas a grande questão é o Deus que opera todas essas coisas. Senhor Deus, eu te peço nessa manhã, Senhor, continue avivando os dons da IMEFRE, Senhor, em nome de Jesus. Continua, Senhor, avivando os dons, ó Pai, que há na vida dos irmãos e irmãs aqui nesse lugar, Senhor. Que o Senhor venha lançar por terra todo bloqueio, o Senhor venha lançar por terra toda timidez, todo medo, Senhor, que em nome de Jesus, tudo aquilo que nos impede, Senhor, o conformismo, ó Pai, conforme falei aqui nessa palavra, Senhor, às vezes o conforto nos impede, ó Pai, de viver os dons que nós temos. Às vezes, Senhor, é mais confortável ficar calado, ao invés de dar uma palavra no meio da nossa família. Às vezes, Senhor, é mais confortável ficar calado do que dar uma palavra no ambiente
de onde nós trabalhamos, mas Senhor, nós não queremos o conforto, queremos a obediência, a fidelidade, Senhor, em nome de Jesus. Quando o Senhor incomodar, Senhor, o nosso coração, para ligar para alguém, para mandar uma mensagem, para ir ao encontro de uma pessoa, Senhor, que venhamos a ter a ousadia de ir até lá e fazer isso, Senhor, que tenhamos a ousadia de dar, ó Pai, às pessoas aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Ó Pai, quantas pessoas carecem do amor de Deus aí fora, nós somos cheios desse amor. Senhor, nos mostra como transbordar isso em nome de Jesus. Senhor, coloca generosidade no nosso coração, coloca, Senhor, em nome de Jesus, e nos ajude, que não venhamos a ficar desinformados, pensando, ó Pai, que o dom é apenas para alguns. Senhor, que nós possamos discernir essa palavra e colocar em prática na nossa vida. É a oração que fazemos. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos nos preparar para participar da ceia, da mesa do Senhor. E eu gostaria de te dar a oportunidade para você fazer a sua oração de confissão de pecados diante de Deus. Se você pudesse ajoelhar, se você não conseguisse ajoelhar, você pode ficar em pé, assentado, como você puder. Mas nesse momento que você possa confessar os seus pecados diante de Deus. E eu digo, amados, especialmente nesse momento, se você identifica pecados na sua vida com relação ao seu uso de dons espirituais, confesse isso também ao Senhor, que essa palavra ela venha trazer luz à sua oração, que você possa orar nesse momento e invocar sobre a sua vida a misericórdia e a graça de Deus. Eu vou dar a você um instante, uma oportunidade, e em seguida eu vou estar aqui nos conduzindo nessa oração, que o Senhor possa nos ouvir em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos nessa manhã, diante da Tua presença, te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, te pedir perdão, Senhor, pelas falhas, ó Pai, por aquilo que cometemos contra Ti, Senhor, que desagradou o Teu coração. Senhor, quero começar essa oração te pedindo perdão por todas as vezes que enterramos os nossos dons, Senhor, impedimos que pessoas pudessem ser abençoadas por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, por conta de várias barreiras que acabam se levantando. Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos a diferença nesse mundo. Senhor, que em nome de Jesus, por onde nós passarmos, nós possamos manifestar o Teu amor. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que falamos coisas que Te desagradou, as conversas que não deveríamos ter, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, todas as vezes que demos ouvidos a coisas que não deveríamos, cultivamos no nosso coração sentimentos que não são, ó Pai, de Deus para as nossas vidas. Senhor, nos perdoa todas as vezes, Senhor, que nos omitimos, que, ó Pai, cultivamos pensamentos. Senhor, nos perdoa. São tantos, ó Pai, as limitações, as dificuldades, os pecados, mas nós queremos nessa manhã, Senhor, apresentar tudo diante do Senhor e te pedir perdão. Nos lava, Senhor. Ó Pai, tudo que fizemos no passado, entregamos em Tuas mãos e te pedimos, nos ajude a viver um futuro diferente. Ó Pai, que no presente agora nós não venhamos a repetir os erros do passado. Não importa, Senhor, o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Não importa, Senhor, se vão pensar que somos fracos, que somos tolos e somos loucos, Senhor. O que importa para nós é a aprovação que vem de Ti. O que importa, Senhor, é a palavra que sai da Tua boca, que sai do Teu coração. Senhor, nos ajude.
Ó Pai, nos abençoe nessa manhã que, ao participar da Tua mesa, Senhor, possamos ser fortalecidos no Teu Espírito Santo. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, estenda sua mão para cá, vamos consagrar os elementos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, apresentando aos seus discípulos, deu graças ao Senhor. E o partiu dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: isso é o meu cálice, cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Senhor, nós consagramos nesse momento o pão e o cálice que vamos comer e beber. Senhor, nós consagramos a Ti, te pedimos, em memória do Senhor aqui nesse lugar, que possamos, Senhor, comer e beber em memória do Senhor, conforme fomos ministrados aqui nessa manhã. O Senhor fez o que tinha que ser feito. Ó Pai, os dons espirituais nos fazem lembrar que assim como o Senhor fez o que tinha que ser feito, nós também, Senhor, queremos fazer, cumprir a nossa missão, cumprir o nosso chamado. Senhor, que ao comer do pão, beber do cálice, nós sejamos fortalecidos para superar todas as barreiras, vencer o pecado, vencer, Senhor, as limitações, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja abençoada e os perdidos sejam alcançados, Senhor. Nós Te agradecemos e consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, a mesa do Senhor está preparada, o Senhor se faz presente aqui entre nós, e você que nessa manhã está em comunhão com Deus, eu convido você a participar da ceia do Senhor junto conosco. Quero convidar os irmãos e irmãs a virem pela minha esquerda e retornarem pela minha direita. Vou chamar aqui algumas pessoas para ajudar a servir os elementos aqui nessa manhã. Gostaria de chamar aqui, por favor, irmão Romildo. Vem cá, irmão Romildo. Vou chamar aqui o Marcos também. Rafael. Você vai vir aqui pela minha esquerda, vai pegar aqui a uva, o pão e o cálice, vai retornar pela direita e daqui a pouco nós vamos comer e beber juntos. Louvemos ao Senhor. Estava morto.
apresente ao Senhor o seu pão nessa manhã, pão que te remete, te lembra, te traz à memória o corpo de Cristo. Que nessa manhã você possa tomar em sua mão, lembrando o sacrifício que foi feito em seu lugar, para te alcançar, para te fazer uma nova criatura. E amados, algo que às vezes a gente acaba não falando, quando o Senhor nos faz nova criatura, é também para novas obras, novas realizações. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre nova vida. Vida envolve ações. Por isso que eu falo, o dom é precioso, ele não se separa da vida. Não podemos nos conformar a viver uma vida infrutífera, porque, amados, nós fomos chamados para viver uma vida que gere bênção, não só para nós, para muitas outras pessoas. Antes de Cristo vivíamos só para nós, agora nós vivemos para Ele e para ser bênção onde nós passamos. Por isso, ao comer desse pão, você possa pedir ao Senhor: Senhor, me fortaleça para viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu não quero, Senhor, sepultar os dons, eu não quero abafar os dons, eu quero vivê-lo, para que, Senhor, a nossa igreja possa ser ainda mais abençoadora, para que a minha vida seja ainda mais abençoadora, que eu possa, Senhor, viver o sobrenatural do Senhor em tudo aquilo que eu realizar, em nome de Jesus, amém. Coma do pão, em nome de Jesus. Erga o cálice, o sangue que nos remete à graça de Deus. Graça, graça, graça. Sempre importante falar sobre essa palavra. É graça, amados. Às vezes a gente enterra dom porque a gente fica olhando os nossos méritos, fala: Senhor, eu não mereço, não dá. Amados, é graça pura. Servir a Deus é graça. Ninguém está à altura da obra que realiza. Ninguém está. Uma coisa é vivermos desleixados, agora outra coisa é a gente viver massacrado pela culpa o tempo inteiro. Amados, busque a santidade, se esforce para Deus, mas sempre entenda, é tudo pela graça. Senhor, nós tomamos, Senhor, desse cálice nessa manhã, trazendo à memória a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos beber desse cálice e renovar sobre nós o entendimento de que o Teu amor sobre nós, ele não tem fim, Senhor. Muito obrigado por tudo, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Beba do Teu cálice. Faça a sua oração agradecendo ao Senhor por esse momento. A uva nós já vamos ter uma ministração sobre ela, mas vamos encerrar esse momento de ceia, agradecendo a Deus, agradecendo a Ele por poder mais uma vez participar da mesa, renovar a nossa comunhão com Ele. Agradeça ao Senhor por mais um dia que Ele te dá, pela vida que Ele te dá. Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, por mais uma vez recebermos palavra de vida. Obrigado por mais uma vez adorarmos ao nome do Senhor, buscarmos a Tua face nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que preparou essa mesa. Obrigado, Senhor, pelo ministério do santuário. Obrigado, Senhor, pelo ministério de intercessão que nos cobre em oração nesse lugar. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que, Senhor, serve ao Senhor no dia a dia, nos abençoando de muitas maneiras. Senhor, obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã aqui nesse lugar, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem levantado uma igreja madura aqui nesse lugar. Uma igreja que entende o seu compromisso com Deus. Uma igreja que entende o seu papel, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Quero fechar esse momento com você, com a uva. A uva que é um sinônimo, sempre falo, de alegria. Nós vamos comer dessa uva, amados, fazendo uma oração que o Senhor nos ajude a viver com alegria, servir com alegria, praticar os dons com alegria.
Amados, estamos iniciando o segundo semestre de 2022. Temos aí um semestre novo diante de nós. E algo que eu falo aqui para a igreja, em nome de Jesus, seja um semestre frutífero sobre nós. Um semestre de avanço. Um semestre onde os dons serão colocados em ação e vidas vão ser impactadas. Faça tudo com alegria em nome de Jesus. Que ao comer dessa uva você possa comer e fazer essa oração: Senhor, renova sobre mim a tua alegria, renova, Senhor, sobre mim a força, porque a alegria do Senhor é a nossa força para caminhar e para viver. Em nome de Jesus, amém e amém. Coma da uva, glorifique o nome do Senhor, viva a alegria de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Aplauda o nome do Senhor, glorifique a Ele, aplauda mais forte, abra sua boca, glorifique ao Senhor, agradeça a Ele. Nessa manhã, o renovo do Espírito sopra sobre você, aleluia, glória a Deus, muito obrigado, Senhor, aleluia. Você pode se assentar por um instante, amados. Estamos caminhando para o término do culto nessa manhã. Quero rapidamente só deixar aqui um aviso importante para a igreja, amados. Lembrando que hoje à noite teremos a ceia do Senhor novamente, e quero convidar você a estar conosco hoje à noite para receber uma outra palavra de bênção. O Senhor me deu uma palavra que tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida também no culto da noite. Se você puder, venha, traga um visitante, chame alguém para vir com você, que seja um tempo para abençoar não só você, mas também a vida de familiares, amigos, em nome de Jesus. Lembrando a nossa programação semanal, quinta-feira nós temos a torre de oração às 19 horas e temos também o culto da quinta profética às 20 horas. Se você puder estar com a gente aqui nas quintas-feiras, que seja nesse segundo semestre também um tempo muito poderoso. O Senhor tem movido aqui coisas sobrenaturais nessas quintas-feiras e eu creio que continuará sendo em nome de Jesus. Lembrando também, amados, que nós temos as células aí acontecendo já na nossa igreja. Temos ao todo aí 7 células acontecendo. Eu não esqueci, eu vou colocar aqui no painel aqui fora depois o endereço, o lugar onde cada uma delas acontece. Se você quiser participar, é algo que eu tenho certeza também que vai te ajudar muito a aumentar a sua comunhão, a crescer na presença do Senhor. Célula é bênção, célula é vida. E, amados, um último aviso, esse aqui importantíssimo. No mês que vem, já grava aí na tua agenda, agosto, nós vamos ter uma atividade diferente aqui, algo que eu já queria ter feito ano passado, não consegui, mas esse ano nós vamos fazer. No mês de agosto, nós vamos iniciar um propósito de 50 dias, foi algo que o Senhor colocou no meu coração durante esse período de licença, 50 dias de propósito de restauração nas nossas vidas. Nós vamos iniciar em agosto e eu tenho certeza que vai ser algo assim muito marcante para todos nós. O Senhor já tem me dado as palavras, eu já tenho me preparado ali, e a partir do mês de agosto, início de agosto, nós vamos iniciar aí 50 dias de propósito pela restauração. Já vai preparando seu coração, vai preparando aí a sua vida, que eu sei que Deus vai nos proporcionar muitos testemunhos nesse tempo e que nós possamos caminhar juntos aí em nome de Jesus. Posso contar com você, amém? Glória a Deus. Antes de nós orarmos, só pedir para a Samília apresentar para nós as visitantes aqui nessa manhã. Já falei com as duas, né? Eu acho que só tem duas, né? Bom dia a toda a igreja.
Temos ali a Dabiana, não é isso? Seja muito bem-vinda, como eu acabei de falar com você. E a Gabi lá atrás, né, Gabi? Já falei também, seja muito bem-vinda. Se não tiverem uma igreja, fiquem conosco, tá bom? Fiquem à vontade, já apresento o pastor de vocês. E aqui a família em Cristo, tá bom? Voltem mais vezes. Obrigado, sejam muito bem-vindas. A Gabi acho que já veio, né, Gabi? Ah, já veio. Seja muito bem-vinda mais uma vez, bom ter você com a gente. Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Que em breve vocês possam conhecer também meu filho, né? Em nome de Jesus aí. Pai babão, né? Agora vai falar do filho toda hora. Vamos ficar de pé pra gente orar, agradecendo ao Senhor. Domingo abençoado para você. Uma tarde de bênção. E que à noite nós possamos estar aqui juntos novamente para mais um tempo poderoso na presença do nosso Deus. Vamos orar agradecendo. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelas visitantes. Obrigado, Senhor, por cada discípulo. Obrigado, Senhor, por essa casa. Pessoalmente, Senhor, eu te agradeço por poder estar de volta. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que serviu, ó Pai, no mês passado aqui. Obrigado, Senhor, e continue abençoando essa igreja. Que a Imefre, Senhor, seja uma igreja cheia de vida, uma igreja abençoada, abençoadora, que glorifica o Teu nome, Senhor. Uma igreja viva nos seus dons, uma igreja que venha queimar por amor do Senhor, para abençoar, Senhor, não só o bairro da freguesia, mas todos os bairros vizinhos onde nós passamos, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas, abençoe nossas famílias, que tenhamos um domingo de bênção na Tua presença, e que esse segundo semestre venha ser um segundo semestre poderoso de Deus sobre nós. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos, amém e amém. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Um domingo abençoado a todos em nome de Jesus.